Fala pessoal, tudo bem? Canal Preparação Franco com mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje vou trazer um breve resumo para vocês a respeito dos relógios da Timex, tá? Vou fazer um resuminho da história deles e falar um pouco a respeito dos modelos que eles têm, tá bom? Mas só lembrando, a Knife Molinari, na Knife Molinari você encontra os melhores itens para você complementar seu EDC, tá bom? Tem as carteiras em couro, organizers, lenços personalizados e agora as talas para o seu Victorinox, tá bom? Desde os modelos 58mm até 111mm. Fazendo um adendo aqui aos tamanhos 91mm e 111mm, todos talas plus, tá bom? Com encaixe para caneta, tá? E você chegando no Rafael, chegando na Knife Molinari, falando pro Rafael que chegou até ele pelo canal Preparação Franco, na compra da tala você garante de brinde o lenço, tá bom? Pro seu EDC. Todos os lenços personalizados, então se você gosta de algum tema, algum filme, algum anime, se você tem alguma imagem do seu gosto, você passa essa imagem pro Rafael e ele replica para você, tanto no lenço quanto na tala. Se você quiser fazer um conjunto igual eu fiz aqui, ó, fica bem legal. Ou se você quiser desenhos variados, você também pode fazer, tá bom? Fica a seu gosto, a seu critério, tá? Mas tem que falar pro Rafael que você chegou até ele pelo canal Preparação Franco, tá bom? Então, recados dados do nosso parceiro aqui. Galera, eu vou fazer um breve resumo da história da Timex, tá? Ela começou como Waterbury Clock Company, em Waterbury, Connecticut, nos Estados Unidos, em 1854. Então é uma marca bem antiga mesmo, tá? Não é de hoje que eles fazem relógio. Ela foi fundada pelo Aaron Benedict e o parceiro dele, né, o sócio dele, o Joseph Burton, e eles começaram fazendo relógios de parede. Como era uma época, assim, desde sempre a Suíça sempre esteve à frente desses tipos de, vamos colocar assim como joias, né? Relógios suíços, não é de hoje que eles são o que são, né? São muito bons, já fizeram o nome deles no mundo. Então era muito caro. Então eles começaram com a fábrica de relógios, relógios para parede. Como era uma época de super industrialização, né? Os Estados Unidos já estavam numa ascensão muito grande industrial. Então eles tinham muitos clientes, né? Principalmente fábricas. Era muito importante, né? Cronometrar o tempo ali do trabalho, entre tantas outras coisas, né? E aí eles começaram fazendo relógio de parede. E aí, em 1880, eles iniciaram com relógios de bolso, né? Levou aí até um tempo, né? Até eles saírem desse nicho dos relógios de parede e passaram para relógios de bolso. E ainda assim a Suíça era a melhor fabricante de relógios daquela época, né? Porém, com preços muito caros desde aquela época. E aí eles quiseram começar uma linha de relógios acessíveis, relógios baratos que todo mundo pudesse ter. Eles tinham relógios de bolso de até $1, né? Tudo bem que $1 naquela época era dinheirão pra caramba, mesmo parecendo pouca coisa hoje em dia, mas era um relógio de $1, né? Tanto é que eles fizeram a fama deles em cima desse slogan, né? Que era durável e custava só $1. E com o início da Primeira Guerra Mundial, eles sentiram a necessidade de fazer relógios de pulso, né? Porque não tinha como o soldado estar no meio da guerra e puxar um relógio do bolso e se distrair. Então o soldado ele precisava de uma coisa que ficasse próximo da mão dele, né? Que tivesse mais próximo da mão dele possível para ele não perder, por exemplo, a mira da arma, né? Ele não ter que soltar a arma dele para ter que se distrair com outra coisa. Então foi onde eles começaram a fazer as primeiras pulseiras, né, de peles de animais e acoplar nos relógios de bolso. E aí eles foram modificando a caixa do relógio até ser mais ou menos o que a gente conhece hoje como relógio de pulso, tá? E aí eles foram pioneiros nisso, eles fizeram um dos primeiros, não foi o primeiro, mas um dos primeiros fabricantes de relógio de pulso, tá? Em 1441, um pouquinho antes disso, né, ali na década de 30, eles fizeram uma parceria com a Disney. Eles lançaram os primeiros relógios temáticos, né, em conjunto com a Disney, onde a caixa tinha o desenho do Mickey e eles explodiram de venda naquela época, conseguiram consagrar o nome deles. Porém, acabou tendo alguma queda nesse tempo entre 1930 e 1940, teve uma queda muito grande. Em 41, eles venderam para um cara chamado Thomas Olsen. Esse cara, ele
era de fora dos Estados Unidos, ele era um refugiado da guerra. Ele tinha, se eu não estiver enganado, ele era dono de alguns navios lá que estavam no eixo que apoiava os Estados Unidos na guerra. E ele era um refugiado europeu, estava nos Estados Unidos e ele acabou comprando, né, a companhia, né, a Waterbury Clock Company. Ele comprou a Timex na época, ainda quando ela se chamava Waterbury Clock Company, e ele passou a produzir peças, coisas, né, artigos para a guerra, entre eles relógios cronômetros para bomba, tá? Então eles começaram a fornecer alguns tipos de equipamentos para o governo, pelo nome agora de US Time Company. Eles trocaram o nome de Waterbury Clock Company para US, né, US Time Company, né, United States Time Company. E aí eles começaram a fazer esses itens para a guerra. E aí em 1945, foi que eles trocaram, né, próximo ao fim da guerra, eles trocaram o nome para Timex. Só que só em 1950 que eles começaram a gravar no fundo das caixas, né, no fundo da caixa do relógio, o nome Timex. E somente em 1970 que eles adotaram o nome da empresa mesmo como Timex. Tá? Só de 70 para cá que ela é conhecida como Timex. Antes disso ela era conhecida como US Company, US Time Company. Vinha o nome gravado Timex, mas ela ainda não estava consagrada como Timex. Então ela teve toda essa mudança, toda essa passagem, né? Todas essas mudanças. E ali para a década de 70, 80, foi onde eles começaram a fazer os primeiros relógios elétricos, né? Os relógios elétricos mais baratos possíveis. Eles foram a pioneira em relógios elétricos mais baratos, não em relógios elétricos, mas relógios elétricos acessíveis, tá? E até hoje eles são uma empresa originalmente americana e até hoje eles têm uma confiança do público muito grande, tá? São relógios muito bons, muito duráveis. O slogan deles é algo do tipo tome uma surra e continue contando o tempo, né? Porque eles faziam algumas propagandas bem absurdas. É bem parecido com as propagandas da Cold Steel, sabe? Que eles surram o item deles e mostra que o item continua inteiro, tá? Então eles faziam algumas propagandas desse tipo na época ali, na década de 60, 70. Porém, eles modificaram totalmente quando começou os relógios de quartzo, né? Movimento elétrico, movimento quartzo. Então eles mudaram um pouco essa propaganda tão agressiva. Mas eles continuaram sim como uma grande marca de relojoaria. Eles fizeram os primeiros modelos de relógio para mulher. Tanto é que eles queriam competir muito com relógios suíços. E aí eles mostravam que compensava muito mais a mulher ter vários relógios para várias ocasiões do que ter somente um relógio de luxo e ter que usar somente aquele sempre, né? Então eles conseguiram competir bastante no mercado até hoje. É uma marca muito legal mesmo, uma marca muito boa. Tem muito modelo para todos os gostos, né? Por exemplo, esses daqui, a caixa deles é em latão, né? A caixa em latão parece outro metal, porém esse daqui parece um pouco mais com latão, né? Por conta da cor dele. Mas esse daqui não parece ser latão, né? Mas é latão a caixa dele. E só a tampa de trás, né? A tampa é presa por pressão, que ela é de aço inox, tá? O vidro é cristal mineral, tá bom? Não é safira, tá bom? Para reduzir custos, eles também abaixam um pouquinho a qualidade dos itens, mas nem por isso é um relógio ruim, tá? A tampa é inox, como eu falei. As pulseiras, elas variam bastante entre couro, nylon e borracha, né? Normalmente os modelos mais parecidos com o que a gente conhece da G-Shock, né? Da Casio, da G-Shock, da Illuminator, né? Que é da Casio. Também pulseiras em borracha, então elas têm essas variações. Eles contam com um sistema de iluminação que se chama Indiglo, que você só aperta a coroa e ele acende, você pode ver aqui. Aproximar um pouquinho mais aqui para ficar mais fácil. Ele acende, então é muito bom. E assim que você solta, ele já apaga. Diferentemente da Casio, onde ele fica aceso por alguns segundos, né, de 3 a 5 segundos, depende do modelo, tá? Então assim que você para de pressionar o botão, ele já apaga. Então isso é um diferencial para a economia de bateria.
Esses dois aqui são em movimento quartzo, tá? E aí eles têm caixas a partir de 40 milímetros, igual esse daqui, ó, 40 milímetros. Esse daqui é 45 milímetros. Então ele tem alguns tamanhos e aí ele pode variar também de modelos esportivos até modelos mais casuais que casam bem com o dia a dia. E se você quiser sair aí para uma festa, um sport chic, por exemplo, ele também tem modelos que casam bem, como por exemplo esse daqui. Eles mantêm modelos bem clássicos, tá? É igual esse daqui que é um Field, né? Uma leitura bem fácil, tá? Um relógio de leitura bem fácil, números grandes, né? Os ponteiros bem marcados, que aí você consegue enxergar certinho, tá bom? Sem nenhum tipo de problema. E esses daqui, eles são relógios que eles têm resistência de 5 atm, né, de 5 atmosferas. No caso, 50 metros de profundidade. São relógios que dá para você, assim, numa piscina, né, um curto período de tempo dá para você nadar numa piscina, é resistente à chuva, se você for lavar o carro, respingo de água. Esses tipos de atividade, ele resiste bem. Agora, mergulho mesmo, ele não é recomendável, tá bom? Coisas mais profundas, ele não é recomendável para ele. Então, esses modelos são os modelos que mais eu estou andando, são modelos que eu uso bastante. Esse daqui eu estou usando menos, eu uso mais para sair, quando eu vou sair, alguma coisa, um jantar com a minha esposa, por exemplo, alguma coisa desse tipo. E esse daqui é mais para o meu dia a dia. Eu estou testando esse daqui, já tem um pouquinho mais de um mês, eu acho que em um mês mais ou menos, né? Para fugir um pouquinho desse padrão aqui que eu sempre usei, né? Sempre usei, continuo usando também, mas estou testando esse daqui mais para ver, né, com qual que eu me acostumo mais, mas é um relógio que eu gostei bastante, tá bom? Esses dois modelos aqui compensam bastante pelo que eles entregam, tá bom? Em questão de resistência, facilidade na leitura, simplicidade, compensa bastante. E eu vou deixar o link deles na descrição, tá bom? A compra deles pela Amazon super segura, chega rapidinho também, tá bom? Você tem a garantia da Amazon, que é uma baita de uma plataforma, tá certo? Vou deixar o link deles para quem gostou, tá bom? E se você tiver alguma dúvida a respeito dos modelos, deixa nos comentários aí que eu vou fazer questão de responder para vocês, tá bom? Era mais uma breve história da Timex para vocês. Queria trazer porque eu gostei bastante desses relógios. Pretendo ter mais, não agora, mas futuramente eu pretendo ter outros modelos, tá bom? Principalmente esses daqui de ponteiro, que eu gosto bastante, né? Modelos digitais, eu acho que dificilmente algum modelo consegue ganhar da Casio, mas esses modelos de ponteiro aqui eu gosto bastante, tá bom? Então era mais um vídeo que eu queria trazer para vocês. Se esse é o primeiro vídeo do canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo ao canal Preparação Franco. Não perde seu tempo, vai se inscrevendo, tá bom? Se inscreve, ativa o sininho para você receber as notificações de vídeos. E se você já é de casa, cara, deixa o like, comenta alguma coisa que você me ajuda muito, ajuda o algoritmo do canal, tá certo? Então deixar meu forte abraço para todo mundo aqui, estejam preparados sempre e valeu, galera, até a próxima.